Boa tarde, estamos mais uma vez aqui apresentando o quadro Almoce Conosco, no Espaço Gourmet do Parque Shopping, no Latambuí. Hoje estamos aqui com Gustavo Lúcio, que é o nosso jornalista, e o nosso convidado especial, Jael Silva, presidente do Sindobar. Não é isso, Jael? Boa tarde. Boa tarde para vocês. Jael, o Sindobar é o sindicato dos bares e restaurantes, né, similares. Qual é o papel que tem o Sindobar? Na verdade, o Sindobar é sindicato de hotéis, restaurantes, bares e similares de Brasília. A gente tem uma abrangência muito grande, porque, como o próprio nome diz, até os similares nós pegamos. E os similares entende-se aí quiosques, entende-se aí sorveterias, entende-se aí lanchonetes, entende-se aí boliches e etc. Então, nós temos hoje em torno de 100 mil empregos diretos e em torno de 10 mil empreendimentos em Brasília. Então é um setor que tem uma certa importância, uma certa relevância na cidade, como empregador, como receita para o governo, e temos muitas dificuldades no sentido de manter um relacionamento com o governo e com a própria Câmara Legislativa. O senhor falou em dificuldades. Quais são as principais dificuldades que o Sindobar encontra hoje com o governo? Então, as dificuldades são porque os nossos legisladores, de uma maneira geral, não chamam o setor previamente para conversar esses projetos de leis que são apresentados tanto pelo Executivo quanto pelo próprio Legislativo, local principalmente, e a gente consegue identificar projetos que não tem nada a ver, que não traz nenhum tipo de benefício para os nossos... A categoria? A categoria, nenhum tipo de benefício, pelo contrário, traz sempre muito prejuízo. E a gente vive então correndo atrás de tentar arrumar essas situações. Posso dar para vocês um exemplo concreto que está tendo aí, são 2 casos agora, que é, por exemplo, a lei dos food trucks, que é um deles, que é um problema que nós estamos vivenciando já tem algum tempo. E o problema da lei do silêncio, que tem nos afligido profundamente, porque a lei do silêncio está sendo aplicada de forma inadequada, no nosso modo de entender, fechando bares, restaurantes, inclusive aqueles que não têm nem música ao vivo. E o food trucks não está regulamentado, né? Então ele se torna um ambulante como outro qualquer, só que com um peso maior. O que a gente precisa urgentemente é fazer... Regulamentar. Fazer a lei que agora já encontra-se lá na Câmara Legislativa. Foi feita assim a 4 mãos, vamos dizer, essa lei do food truck, porque teve envolvidos a Associação dos Food Trucks, a Brasel, Sindobar, governo, de uma maneira geral, em que nós fizemos uns procedimentos de forma que o food truck seja semelhante ao restaurante estabelecido ou ao bar estabelecido. As condições e as regras são as mesmas para que tenha uma certa garantia de saúde, vamos dizer assim, de alimentação saudável para os clientes e para os consumidores. Sim. Presidente, fala pra gente desde quando que o senhor está no sindicato e qual a sua história dentro? Bom, eu estou no sindicato recentemente como presidente, eu assumi no dia 16 de março deste ano, completar 7 meses, e encontrei assim o sindicato já com uma estrutura bem razoável, mas com algumas questões importantes para a gente poder resolver, e estou tocando o barco. A minha história enquanto associativismo, eu fui fundador da Brasel em Brasília. Fui sócio fundador do restaurante Carpe Diem, que já saiu há algum tempo, e já naqueles primórdios nós fomos sócios fundadores da Brasel, então eu sempre participei desses movimentos de associativismo de uma forma ou de outra, e estava como segundo vice-presidente no sindicato de bares e restaurantes. Cada atividade que o senhor mencionou relacionada ao sindicato, a gente sabe que tem uma associação, né? E as associações acabam não sendo, são reconhecidas, né, de direito, mas o sindicato é que tem a oficialidade, né? E essas associações, elas brigam, porque as associações elas promovem muito evento, e o Sindobar também promove muito evento, né? Existe uma briga ou agregam? Como é que é essa relação? Eu acho que tudo que é feito para o setor
é sempre muito bem-vindo, né? Sim. Porque o setor depende de muitos eventos, precisa de ter muitos eventos, a cidade precisa de estar, né, com essas novidades, se movimentando, para que haja uma movimentação da própria economia da cidade, é fundamental, né? Agora, o que a gente observa, isso a gente tem até conversado com as associações, é que às vezes você tem o mesmo foco. Então talvez a gente pudesse, para o ano, nós já estamos conversando sobre isso, é que a gente fizesse um esforço conjunto de jogar, por exemplo, todo o nosso empenho numa determinada atividade, tanto nós quanto a Brasel, por exemplo, e focassem apenas em um evento. Essa é uma questão. Outra questão que tem sido discutida, por que não juntarmos as duas entidades, o sindicato e a Brasel? Porque você tem um número de associados aqui no sindicato e tem um número de associados lá na Brasel, diferentes inclusive, e que quando o cara está associado lá e está associado aqui, ele teria que pagar duas mensalidades, vamos dizer assim. Então já muitas vezes pode acabar pesando no bolso do empresário. Sim. Então nós estamos começando a estudar isso, não é fácil, porque cada um tem seu peso, cada um tem sua força, cada um tem sua interferência, tem as questões políticas, mas com certeza os nossos empresários do setor de hospedagem e alimentação seriam os mais beneficiados. Sim. E, presidente, vamos falar agora dos eventos, né? Vocês, Sindobar, vocês estão começando a promover, né? Aliás, já tem um em andamento, né? E entra a Roda de Boteco, né? Isso, Roda de Boteco, a gente faz um desafio para os empresários do setor, principalmente de bares e botecos, para que eles façam um prato bem criativo e com o preço mais baixo possível, de forma que seja um tira-gosto de boa qualidade e com preço baixo. Porque a ideia principal do Roda de Boteco é ter essas duas situações que eu falei. Preço baixo do tira-gosto que servem pelo menos duas pessoas. Essa é a ideia. Esses eventos ajudam até a levantar os bares aqui, ainda mais que nós estamos em crise, né? Essa crise, infelizmente, já chegou nos bares e restaurantes, demorou um pouquinho mais, no plano piloto demorou mais ainda, praticamente chegou agora no começo de outubro, mas as cidades satélites, desde setembro, já estão sofrendo dessa redução de falta da clientela, né? Em condições que muitas vezes o empresário teve os seus custos muito aumentados e não teve condições de repassar isso para o seu cliente, ele teve que bancar isso e com isso ele evitou fazer um processo de demissão maior num primeiro momento, mas a partir do instante em que ele tem que repassar esses custos. Energia elétrica, vocês todos sabem, foi uma coisa absurda, principalmente na área de restaurantes, assim, quem aumentou menos, no mínimo dobrou. Isso aí pesa muito nos custos da empresa. A questão da água também aumentou muito, o gás também subiu, a própria bebida, alguns tipos de bebida subiram 12%. E, presidente, grande dificuldade, né? Porque os restaurantes, os bares, né, estão em crise e a população está em crise. Então, todo esse aumento, né, na energia, no IPTU, na gasolina, isso tudo reflete no custo, né, do prato. E o dono do restaurante não está conseguindo repassar isso por preço, né? Então a gente vai falar um pouco mais sobre a crise, né, e sobre política e economia no próximo bloco, que eu vou chamar agora para um intervalo, pequeno intervalo, ok? Voltamos do intervalo, aqui no Latambui, Espaço Gourmet do Parque Shopping, hoje entrevistando o presidente do Sindobar, o senhor Jael Silva. Então, presidente, a gente estava falando sobre a crise, né? E da dificuldade do proprietário repassar para o preço esse aumento dos insumos e do custo indireto, que é a gasolina, a luz, essa coisa toda. Como é que isso vai proceder? O empresário ele não tem o que fazer. Ele tem que pegar, calcular os custos dele e jogar no preço dele. Num primeiro momento, o que ele faz? Ele volta os seus olhos para dentro da sua empresa. O que normalmente acontece? Ele vai ver se ele está comprando bem, ele vai ver se ele está tendo desperdício, ele vai ver se ele não está comprando em excesso, ele não está vendo, ele está vendo se ele consegue
administrar o seu custo de uma maneira geral e depois ele entra na parte pessoal. E a questão do imposto? Chega uma hora onde ele também não dá conta nem de pagar o imposto. Inclusive, né? tivemos recentemente agora um imposto aumentado aqui no Distrito Federal em duas situações muito críticas para o setor, muito críticas. A primeira delas, aumentou o ICMS de bebidas e cigarros. Esse aumento, da forma como foi colocado aqui, vai trazer um aumento do contrabando do estado de Goiás para cá. Depois aprovaram uma outra em seguida, 2 ou 3 dias depois, obrigando as empresas de médio e pequeno porte, toda vez que compram fora do Distrito Federal, tem que pagar um ICMS de 5%, diferença em relação à alíquota comprada fora. Claro que a gente entende que isso é para incentivar as empresas a comprarem aqui dentro. Mas muitas vezes você não consegue. Não tem a industrialização, quer dizer, né? A nossa indústria ela é fraca. É fraca. Então, às vezes, o dono, o proprietário, ele não consegue comprar daqui porque não tem. Prejudicando exatamente a pequena e a média empresa, que é um trabalho que procura ser feito ao longo do tempo, é incentivar essas empresas, né? Presidente, esse horário de verão, nós entramos agora no horário de verão, pode ajudar a reduzir os impactos das... Pode ajudar sim. Como? O que acontece no horário de verão? O horário de verão é a sensação de que você está começando a beber mais cedo. Eu acho que o brasileiro, de uma maneira geral, gosta disso. O sol ainda está lá, você sai do trabalho, ainda está dia claro. Então você já vai para o bar e acaba consumindo. Então ele espera o trânsito passar, né? Aquele horário Fica ali de fluxo, esperando né? o trânsito ir embora, ainda está de dia. Aí você ainda tem a vantagem que a maioria dos bares fazem algum tipo de promoção, benefício, alguma coisa. Um evento, né? Chama uma atração. Tem música, restaurante. Ah. A música ao vivo é aquela questão que eu te falei da lei do silêncio aí, que nós estamos penando com ela, precisamos de fazer um trabalho pesado para que haja mudança nela, porque bares estão sendo fechados sem que tenha música ao vivo e nem música ambiente. Porque o que o empresário hoje ele precisa é de orientação, não é mais um peso. Quer dizer, né, as empresas já estão sofrendo um desgaste muito grande, que é o problema do custo acima da possibilidade de repassar por preço. Ainda chega o Estado fiscalizando e ainda multa, quer dizer, em vez de orientar, olha, né, vamos parar, tá assim, deixar uma notificação. Não, o Estado já chega multando. Um dos grandes desafios do sindicato é lutar contra essas coisas. Porque por que não ir lá instruir, por que não chegar e mostrar? Além disso, essas notificações, elas são feitas no anonimato. Você não fica sabendo quando chega lá o fiscal. Ele não se identifica, ele não é obrigado a se identificar. Pega de surpresa, né? Não pega nem de surpresa. Já chega a notificação para você. Você não sabe que condições foi feita, como foi feita, por que foi feita. Por que não chega lá, não seja uma coisa transparente? Olha, estou aqui. Se identifica, sou fulano de tal do Ibrando, fulano de tal aqui. Vim fazer aqui porque tem uma denúncia. Não precisa dizer quem denunciou. Tem uma denúncia assim. Está uma zona aqui, está um barulho horrível. E quando eles recebem essas multas, eles têm que demitir para conseguir pagar. Lógico. A demissão está muito grande no comércio? Infelizmente, ela cresceu nos últimos meses. São mais ou menos 7 mil que já foram demitidos nesse período, até o mês passado. E contratação para final de ano? Contratação para final de ano, se continuar nesse ritmo, eu acho que não haverá nenhuma contratação extra. Então, existe não vai se demitir mais porque já está se aguardando, né? Esse resultado do final do ano, mas também não vai se contratar. Agora vamos falar um pouquinho, né, da política. A política nacional, a gente vê um congresso, né, nacional, e isso aqui também na Câmara Legislativa aqui do GDF. A gente vê representantes de todas as categorias, né, mas a gente não vê representantes da categoria empresarial, ou distrital, ou deputado federal, ou próprio senador. O porquê que não acontece isso? Haja visto que o empresário é o primeiro a financiar a campanha, né? Acontece que, infelizmente, os sindicatos patronais, eles são muito desunidos. Os empresários parece que não acreditam muito nessa situação de que a gente, unidos e fortes, faremos muita coisa. Então, todas as vezes que a gente tentou eleger alguém, e quem chegou mais próximo aqui recentemente foi o próprio secretário de Turismo, Jaime Recena, porque nós vislumbramos a possibilidade dele ser eleito e ele seria, então, o primeiro que estaria lá, especificamente, defendendo o nosso setor.
Infelizmente não foi possível, foi guindado a ser secretário de turismo, que agora Pois a gente se sente mais enfraquecido, né? Com a saída ou da porque diminuição, né? Da diminuição, A né? diminuição do poder da Secretaria de Turismo, que ela vai ficar vinculada a uma outra secretaria. E ele Então, se torna adjunto, quer dizer, né, para isso. todos Então, os efeitos. nosso setor do trade turismo se sentiu totalmente traído pela postura do próprio governador. Que assinou que o Jaime continuaria na secretaria. Exatamente, que deu para a gente a garantia de que, antes dele se eleger, de que o setor de turismo seria um dos setores mais representativos e reforçados da administração dele, o que até agora a gente não viu. Se não fosse um desempenho pessoal do próprio Jaime de Arrecena, eu acho que o esforço pessoal dele, as coisas estariam muito pior. Agora, com relação, gostaria de voltar aqui no aspecto da representatividade. Enquanto os nossos empresários do setor de hotéis, restaurantes, bares de Brasília não se conscientizarem da importância de estarem associados ao nosso sindicato, de pagar a sua contribuição sindical, para que o sindicato possa começar a desenvolver e ter relacionamentos governamentais fortes e pesados e que defenda totalmente o interesse do setor, nós vamos continuar na mesma. Então precisa o quê? Abrir a mente, o empresário precisa abrir sua mente. E, presidente, interessante o seguinte, que o mesmo problema político que enfrenta o Sindobar, enfrentam os outros sindicatos, quer dizer, o Sinduscom hoje enfrenta o Sindivarejista, né, com o Edson, também enfrenta problemas, né? A Associação Comercial também enfrenta problemas. E o interessante é que parece, né, que um empresário ele não tem mesmo peso, ele não tem valor dentro dessa estrutura política, né? Ele sabe a força que tem, mas não consegue juntar essas forças para que a gente faça reivindicações, né? Tanto é que agora nós estamos formando esse fórum do setor produtivo, juntamos todos os sindicatos patronais da cidade, juntamente com a FEComércio, estamos fazendo um trabalho muito legal agora. Acabamos de fazer agora 54 reivindicações, dessas 54 reivindicações, 13 foram prioridades estabelecidas por esse setor produtivo, tentando mostrar que nós somos uma força, e somos mesmo, unidos do jeito que nós estamos falando aqui. E dentro desses 13, dois especificamente, que é a valorização do setor de turismo e a aprovação por parte deles da lei do silêncio, estão colocados lá, a pedido de todos no setor produtivo. Então os deputados têm que começar a enxergar que o setor produtivo é que está pedindo que sejam resolvidas essas duas questões, tanto do turismo quanto da lei do silêncio. E sem o setor produtivo, o Estado não vai para frente, né? Não tem emprego, não tem arrecadação, enfim, né? Não tem absolutamente nada. E você vê que as empresas estão começando a manifestar o desejo de sair do Distrito Federal. Exatamente. Para pegar umas alíquotas que têm um custo menor em cima do... E com isso sai levando funcionários, sai levando emprego, sai levando e leva o principal, a arrecadação. A arrecadação. Leva a arrecadação. Já está difícil a arrecadação. O governador veio dizendo que não tem dinheiro. Se as empresas começarem a sair, se começar esse ciclo de demissões de empregados aqui, e aí? Piora muito mais. É verdade. É uma roda, né? Presidente, então nós já estamos chegando, né, ao final desse quadro do Almoço Conosco. Gostaria de saber do senhor sobre a sua visão, né? 2016 será um ano melhor ou a gente vai repetir o ano de 2015? Não, 2016 vai ser um ano melhor. Nós temos que ter uma esperança, né? Que tem que ter uma positividade de mostrar para o empresário que a gente está procurando fazer alguma coisa em benefício dele. Então a gente espera que o ano de 2016 nós já estamos com alguns projetos sendo pensados. Tomara que o governo consiga dar um freio nessas altas da taxa de juros, dar um freio nessa inflação galopante, que a gente consiga fazer uma redução significativa desses desmandos aí e que a gente volte a trilhar o caminho que o Brasil, que é um país continental, né, consiga, e merecedor o povo brasileiro também. Então, muito obrigado pela sua presença, ter aceito esse convite conosco. Muito obrigado pela audiência e até o próximo programa, se Deus quiser.